E aí, turma, todo mundo bom? Iniciamos aqui então nossas atividades, voltando aqui às nossas aulas. Vou falar para vocês aqui a respeito de figuras musicais, né? A gente trabalhou um pouco nos vídeos aí sobre as figuras, né? Eu passei um pouco na aula também, mas se ficou um pouco, posso dizer, um pouco aí ainda não encaixou direitinho na cabeça da gente, né? Então, assim, passar aqui um pouco mais a fundo para vocês a respeito de figuras, a respeito de compasso, né, para a gente poder dar continuidade aí. Depois a gente passa para a questão das notas musicais, né, que são as notas aí, lá quando a gente coloca na pauta, no pentagrama, você já tem uma ideia aí de como que fica. Mas vamos lá, as figuras musicais, gente, a gente utiliza para poder representar, né, as notas no compasso, as notas no pentagrama, né, lá para quem estuda o violão também usa as letras do alfabeto, né, vou até colocar aqui do violão, as notinhas são diferentes, né, só para relembrar aí, ó. As notas a gente utiliza as letras do alfabeto, que é a nota C, que é o Dó, nota D, com K maiúsculo, é o Ré, nota E, o Mi, nota F, Fá, é o F, G, o Sol, A, Lá e o B é o Si. Então, no violão, para quem faz o violão, o ukulele, quem faz aí o cavaquinho, os demais instrumentos de cordas aí, com exceção do violino, são esse tipo de nota que a gente utiliza, né? Cada notinha dessa aí é uma nota. Por exemplo, a nota C aqui é o Dó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, nota Dó, né? Depois, a nota D é quem? É o Ré. Nota E, Mi. Nota F, Fá. Nota G, Sol. Nota A, Lá e a nota B é a Si. Então, essas aqui são as notas da forma no violão e também no ukulele. Como que fica para nós as notas no instrumento do violino, da flauta doce? Né, já muda um pouquinho. A gente vai utilizar esse outro formato aqui, né, que é a figura, as figurinhas ponteadas, né? Nós temos aqui o pontinho, ó. Essa figura ovalada aqui é uma figura musical, né? Nós temos essa aqui, a gente conheceu no violino, já fiz algumas notas utilizando essa figura. Então, assim, para o violino e para outros instrumentos aí, com exceção do violão, são esses modelos de figuras aqui. Para o violão, o ukulele, contrabaixo e demais instrumentos, são esses tipos de figuras aqui do outro lado, né? Então, assim, o que são figuras musicais? Figuras musicais aí nós temos aqui, ó, na nossa partitura, né? São figuras que vão representar a duração do som, né? Elas determinam as diversas durações na escrita musical. Pode estar um pouco diferente no material de vocês aí, né? Mas o significado é o mesmo, certo? E também aqui no violão também vai ter esse mesmo significado, né? As figuras musicais, né? Aqui vai ter o nome das notas e lá a gente vai ter uma marcaçãozinha para dizer quanto tempo que vai durar essa nota, não é isso? Então, continuando aqui mais focado na outra pentagrama aqui, sobre a pentagrama, na pauta e na pentagrama. A figura musical, pessoal, ela é formada assim, ó, por cabeça, por uma haste e por um colchete ou um bandeirola, certo? Então essas são é uma formação básica de figura musical. Você tem aqui primeiro que vem aqui a cabeça, né? Ver se eu consigo colocar um elemento aqui, a gente conseguir desenhar aqui. Se consigo o círculo, aqui círculo, isso, ovalado. Isso, show de bola. Vou mudar aqui a cor porque ficou branco, né? E junto tudo branco aí não dá certo. Pronto. Então, assim, nós temos aqui, ó, a figura, a cabeça da figura, ela tem esse formato, né? Formato ovalado, certo? E aí vocês têm também a figura, outra figura musical, né? Outro modelo de figura musical, que é esse modelo, mas ele é preenchido, né? Com cabeça preenchida e com a cabeça sem preenchimento, certo? Ficou com duas figuras agora, deixa eu tirar uma aqui. Então nós temos esses dois tipos. Nós temos a figura que ela tem a cabeça pintada e tem a figura que não tem a cabeça pintada. Isso aqui vai representar tipo de duração diferente. O que é a duração? Lá a gente lê que a duração é o que? Quanto tempo que vai durar o som, né? Se vai ser mais longo ou se ele vai ser mais curto. Então a figura vai definir isso aí, né? Lá na nossa pauta ou na pentagrama, certinho? Outro ponto que é o que? Aqui, ó, a haste é esse espaçozinho, esse tracinho que tem aqui do lado. Então você tem a cabeça, haste, colchete
O colchete é esse formatozinho aqui, né? Então, assim que a gente consegue reconhecer uma figura musical, certinho? É dessa forma que você reconhece. Figura, vou colocar aqui, figura musical, ver se eu consigo colocar alguns modelos aqui diferentes. Ó, esse modelo de figura aqui, por exemplo, ele é um pouco diferente desse outro modelo aqui. Que diferença é essa aí? Você tem a cabeça da figura, né? E você tem essas duas barrinhas aqui acima, né? Então, essas barras aqui, pessoal, ela representa o que? Representa o colchete, que é a bandeirola. Então, quando você tiver uma figura, quando você for desenhar no pentagrama, então apareceu no pentagrama mais de uma figura, tiver 2, 3, 4, 8 figuras musicais, a gente vai substituir o colchete por essa barrinha aqui, certo? Então, uma barra, ela representa um colchete. Duas barras, elas vão representar 2 colchetes, certinho? Então, é dessa forma que a gente faz aí as figuras musicais. E existem diversas delas, né? Nós temos aqui, ó, as figuras musicais são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Cada uma tem um formato diferente, né? Nós temos a semibreve, que ela só tem a cabeça, né? Você tem a mínima aqui, que ela tem a cabeça pintada e tem uma haste, né? Essas são as características dela. O que vai mudar na figura, muda também na duração do som. Por exemplo, se você tem a semibreve, ver se eu consigo achar uma semibreve aqui. Semibreve. Pronto, olha aí. A semibreve, pessoal, ela é a figura de maior duração, né, na música. Vou colocar de preto, ver se consegue colorir. Então, a semibreve é a figura de maior duração. Então, por exemplo, nas nossas músicas aí, é mais comum a gente utilizar ela como uma figura que vale 4 tempos, certo? Ela é uma figura que ela vale. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, é uma figura que vale 4 tempos, né? Então, assim, claro que vai mudar de acordo cada compasso. Depois eu vou te falar para vocês aí o que é compasso. Mas, assim, o mais comum é a figura musical, a figura semibreve, ela vai ter 4 tempos, né? Outra figura musical diferente aí é a mínima, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma mínima aqui. É a mínima. Figura mínima não tem. Figura musical. Figura musical mínima. Consigo? Tenho sim, olha aí. Então aqui, ó, a mínima ela já é diferente da semibreve. Ela tem a cabeça, né? Você tem a haste aqui na lateral e ela vai valer no que? No compasso que a gente utiliza geralmente, ela vale 2 tempos. Aqui, ó, 2 tempos. Pronto. Vai valer 2 tempos. Certinho? Então, essas são as variações, né, de figuras. E aqui vocês têm demais figuras aqui, ó. Tem a semínima. A semínima, a diferença dela é o quê? Que a cabeça dela aqui, ela é pintada, né? Ela já não é mais a figura com a cabeça vazia. Vou colocar aqui, se eu consigo um modelo dela. Semínima. Isso, a semínima. Certo? Então, a semínima aqui, ó, ela já tem a cabeça pintada, ela tem uma haste também. E o valor dela é de 1 tempo. No compasso mais comum que a gente utiliza, ela vale 1 tempinho no compasso, né? O que é esse 1 tempo, o que é esse 4 tempos, o que é 2 tempos? Pessoal, para fazer essa metrificação aí, a gente utiliza o relógio, né? Então, o relógio tem lá a contagem dos segundos, né? Tem os segundos, minutos, horas. A gente utiliza para contar os tempos com os segundos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, ó, essa contagem do relógio, cada segundo vai equivaler 1 tempo, né, para as notas musicais. Então, se uma figura tem 4 tempos, isso quer dizer que ela tem 4 segundos, né? Então, são 4 batidinhas. 1, 2, 3, 4. Se a figura ela tem 2, são 2 batidinhas, né? São 2 segundos. Se a figura ela tem 1 tempo, ou seja, é equivalente a 1 segundo, uma batida. Certinho?
Então essas são as diferenças aí, a questão do tempo e a questão da figura. A outra figura que a gente tem é a colcheia, né? Depois da semínima você tem a deixa eu colocar aqui, colcheia. Eita, colcheia. A colcheia, ela é uma das figuras mais comuns, né? O pessoal costuma ver elas aí vou colocar ela assim, isso. Então, ó, a colcheia é essa figura aqui, é aquela que eu falei para vocês que quando você tem mais de uma figura, né, que tem a bandeirola, você troca a bandeirola por essa figura aqui, ó, por essa figura que tem, né, a barrinha. Aqui abaixo, aqui do lado esquerdo, você tem aqui, ó, figura. Se tiver duas colcheias, você coloca uma barrinha e coloca as duas figurinhas embaixo. Se você tiver, se for semicolcheia, que é a próxima figura da frente, você coloca duas barrinhas, né, uma em cima e uma embaixo, e você tem o exemplo da semicolcheia. Então aqui a gente tem elas separadas, né, e aqui do lado você tem ela em barras. Claro, pode acontecer também de vir separado, não é que vai ser impossível, né? Mas assim, algumas músicas você vai ter elas separadas e vai ter elas também em conjunto. Vai depender muito de quem estiver compondo a música e também da forma que a música vai ser tocada. Certinho?